Boa tarde, meus amores. E aí, como estamos? Como estão os seus estudos durante esses dias? Espero que bem. Hoje nós iremos começar a nossa revisão para a nossa semana de prova. A tia todos os dias irá colocar um vídeo no canal para que você possa assistir e revisar todo o conteúdo que foi dado. Então, a tia vai dar mais uma explicação, mais alguns exemplos e qualquer coisa você pode chamar a tia para tirar todas as dúvidas, beleza? Mas todos os exemplos, todas as respostas estão no seu livro, onde nós já fizemos a revisão do livro e já fizemos a correção também, tá bom? Então, para iniciarmos a nossa revisão, a tia irá começar a revisão com a ortografia da letrinha S. Na ortografia da letrinha S, nós temos três possibilidades. Nós temos a possibilidade de escrever o início da palavra com S, no meio da palavra com S, e também temos a escrita com dois S. E como eu vou saber qual é o momento de escrever cada S? Olha só, no início das palavras, quando você tem uma palavrinha com som de S, ele realmente será o S, pois não temos palavrinhas, não existe palavrinhas que se inicia com dois S, ou que o C cedilha vai se tornar um som de S no início da palavra. Não. Se tem som de S no início da palavra, vai ser escrita com S. Então, nós temos um exemplo. O primeiro exemplo, nós temos sonhei. Sonhei se escreve com S. Sonhei. Só. Tem o sonzinho de S. Então, ele é escrito com S. Nós temos um outro exemplo. Satélite. Satélite. Tem som de S no início e se escreve com S. Mas nós temos também as palavrinhas que tem som de S, mas nós não sabemos se ela é escrita com S. Que são as palavrinhas do meio o som no meio da palavra. Exemplo, eu tenho floresta. Se a palavra for escrita com uma vogal e uma consoante, ele terá um S só. Exemplo. Olha só. Eu tenho no início a letrinha E, no meio eu tenho a letrinha E e depois uma letrinha T. E no meio a letrinha S. Quando a letrinha S fica no meio, ela será escrita com um S só, entendeu? Somente com um S. Outro exemplo. Eu tenho o nome do nosso país. Ela é escrita com um S só. Agora, quando as palavras são escritas e o sonzinho tem S, mas nós não sabemos se é com dois S ou com um S só, nós precisamos identificar a escrita também. Exemplo, pessoas. Olha só, identifique que pessoas têm um E, que é uma vogal, e depois a letrinha O. São duas vogais e o S no meio, certo? Então, quando for duas vogais acompanhando o som do S,
ele será com 2 S's, tá bom? Outro exemplo. Passado. Dá uma olhadinha. 2 S's, vogal A e vogal A. Entenderam? Mas nós não estudamos somente a ortografia do S. Nós estudamos também, durante esse tempo, as palavrinhas homônimas. As palavrinhas homônimas, elas têm a mesma escrita, o mesmo som, se pronuncia da mesma forma, porém, o significado é diferente. E nós temos um exemplo. Jogo. A palavrinha jogo, eu me referi a que tipo de jogo? O jogo de futebol que os meninos gostam? Um jogo de tapete? Um jogo de toalha? Um jogo de pratos? Que tipo de jogo foi? Então, é escrito da mesma forma, se pronuncia da mesma forma, se escreve da mesma forma, porém os significados são diferentes. Tem o jogo de futebol, e o jogo de tapete. Se escreve da mesma forma, porém com significado diferente. Nós temos outra palavrinha também. Manga. Eu estou me referindo a que tipo de manga? A manga de blusa? Ou a manga fruta? Quais são... O que eu estou me referindo? Depende da minha frase. Lembram? Nós também não estudamos somente sobre isso. Nós estudamos também sobre a ortografia do L e do U. A ortografia do L e do U, você pode anotar todas as dicas que a tia está dando a vocês, tá bom? Pode ficar tranquilos. Na agenda, no caderno, você pode anotar onde você quiser. Na ortografia do L e do U, quando a palavra for uma ação, ela terminará em U. Então, vamos lá. Uma ação. O que é ação, tia? É quando acontece algo, um acontecimento, um ato. Então, se eu disser para você, viajou. Viajou é com L ou com U? Viajou é uma ação, um ato. Então, olha, viajou. Termina com U. Beijou. Beijou. Termina com U, porque foi um ato. Beijou. Beijou a mão, beijou a testa. Fez algo. Agora, quando a palavrinha não for uma ação, ela será o quê? Terminada com L. Legal. Legal. Mas nós temos os plurais das palavras também. Quando o plural for terminado quando o plural for terminado em o S, você saberá, se a palavra estiver no plural, você saberá que ele será escrito com U. Exemplo, eu coloco lá as palavrinhas. Coloque as palavras que estão no plural na ortografia do L ou do U. As palavrinhas são todas no plural. Aí eu coloco lá a palavrinha legais.
Legais. Legais, tia. Termina, o final da palavra é com IS. Se a palavrinha terminada com IS, ela será escrita no singular com L. Se a palavrinha for escrita com S somente no final, somente o S, ela será passada para o singular com U. Deu para entender? Espero que sim. Também temos a ortografia do S e do Z. Do S e do Z. Olha só, temos algumas palavrinhas que elas nos confundem muito. Que elas são escritas com S, mas elas têm som de Z. Que elas são escritas com Z, mas são escritas com Z, são escritas com Z, se pronuncia o somzinho do Z, mas são também escritas com Z. Tá certíssimo. Mas como é que eu vou saber se ela é escrita com Z ou com S? Entre duas vogais, quando tiver o som de Z, ela será escrita com S, tá? Exemplo. Camisa. Você pode identificar, olha, as duas vogais. Mas também para eu identificar se elas são escritas com S ou com Z, eu preciso identificar a origem da palavra, tá? Se ela for escrita com Z, ela continuará sendo escrita com Z. Se ela for escrita com S, ela também continuará escrita com S, tá? Mas também temos a regrinha que entre duas vogais com som de Z, nós estaremos escrevendo com S. Nós temos outro exemplo. Parafuso. Parafuso. Tem sonzinho de Z, mas é escrito com S. Mas entre o S nós temos duas vogais. Deu para tirar todas as dúvidas, amores? Espero que sim. Na sexta-feira, a tia passou para vocês fazer a produção de texto, que já foi a nossa revisão de produção de texto. A nossa prova de português será junto com produção de texto. Lá na última página, terá uma produção para que você possa fazer, beleza? Então, você pode responder toda a sua prova. A produção de texto, onde nós já fizemos a nossa revisão, e agora a de português. Belezinha? Qualquer dúvida, a tia está aqui para tirar suas dúvidas, beleza? Um beijo e até a próxima e bom estudo!